Então o pessoal está chegando aí. Então, para quem não assistiu às lives de pré-desafio, já tem bastante material interessante lá, tá? Vocês podem ver lá na nossa live de pré-desafio, então, alguns detalhes sobre o que vai acontecer ao longo desta semana aqui. Eu espero que todos vocês já tenham olhado lá de vez em quando e visto principalmente lá no Telegram os nossos avisos. Nós já estamos deixando os avisos lá e o material para a próxima aula, tá? O material para a aula número 2. Hoje eu vou dar as orientações de estudo aqui para vocês, tá? Nós vamos iniciar aqui com as orientações mesmo, né? De fato, como começar esses estudos de fato, como abrir o primeiro livro e sair aí estudando o que quer, do modo mais seguro, do modo correto. Eu vou deixar aqui pelo menos tudo que eu sei que se deve fazer, tá? De acordo com a minha própria experiência, tá? Com a minha própria experiência de estudos aqui na língua latina. E aposto que isso que eu diria a vocês é uma experiência de outros professores também, dos meus professores, tá? É um acúmulo aqui de um conhecimento que não está escrito nos livros, né? Então tem muitas coisas que não estão escritas nos livros e nós precisamos, portanto, de professores e de pessoas conosco que possam nos ajudar, que possam nos passar alguns detalhes, algumas dicas, que possam nos mostrar como fazer algumas atividades que não são tão óbvias, que não tem todos os seus detalhes em evidência o tempo todo, certo? E é isso que eu quero passar aqui para vocês. Quero passar gostaria realmente que muitos alunos, né, que muitos alunos aqui da própria Escola Clássica estivessem presentes também para que nós pudéssemos conversar. Então, se alguém quiser, então, abrir o nosso canal do Telegram, participar do nosso canal do Telegram, basta ir aos nossos stories, ali tem um arrasta para cima ali para ir diretamente para o canal, ou na bio aqui da Escola Clássica, o nosso canal do Telegram está por lá também, certo? Então aqui na nossa bio vocês podem encontrar e nos nossos stories, certo? Se vocês não encontrarem, mandem uma mensagem nos directs e nós deixaremos aí o canal do Telegram para vocês, certo? Então, alguém tem alguma pergunta antes da gente começar aqui a nossa primeira aula do Desafio do Latim? Talvez algumas perguntas eu mesmo vá responder agora nos assuntos que nós vamos conversar ao longo dessa aula, mas pode ser que alguns desses eu já possa adiantar a todos vocês. Lembrando que hoje é o lançamento do nosso concurso. Eu falei lá nas lives de pré-desafio que aconteceria um concurso aqui do Desafio do Latim. E esse concurso teria aí um prêmio, seria dado um prêmio ao vencedor do concurso e tudo mais, né? Então, hoje é que nós vamos lançar esse concurso. Eu ainda não vou dizer o que é, tá? Eu vou dizer mais para o meio ou para o final aqui da live, então eu espero que todos vocês continuem aí atentos e chamem os amigos que se interessarem também, por favor. Chame o pessoal, compartilhe aí no perfil de vocês. Eu vou dar aqui ainda mais 1 ou 2 minutos aqui para que vocês compartilhem esta live no perfil de vocês, certo? Compartilhem porque nós queremos que a Escola Clássica chegue a muitos lugares, chegue a todos os interessados, porque nós queremos realmente que não seja mais mistério nenhum que as pessoas comecem a estudar latim, comecem a estudar as línguas antigas e a literatura. Vamos ver, tem uma pergunta aqui. Certo, como começar a estudar corretamente? Essa pergunta eu já vou responder na live de hoje, tá? Então, eu vou aqui introduzindo, eu espero que vocês possam já compartilhar a live e estejam atentos ao concurso que eu vou dizer aqui, como vocês podem concorrer a um prêmio aqui pelo Desafio do Latim. Eu mesmo concorreria a este prêmio,
certo? E acho que valeria realmente a pena participar desse concurso. Espero que vocês deem o devido valor aí para o nosso prêmio que nós vamos lançar, tá? Para o concurso que nós estamos lançando aqui. E eu acho até que como exercício para vocês, ele não será só um concurso bobo do tipo, faça isso e não sei o que. Não, é um exercício, tá? É um bom exercício para todos vocês que estão assistindo aí o desafio do latim. Acho que é um exercício que vai ajudar vocês a ouvirem melhor, a compreenderem melhor aqui as aulas do desafio e tudo mais, certo? Então não esqueçam de compartilhar a live agora nos minutos iniciais. Nós vamos começar logo mais aqui a entrar nos pormenores desse estudo, né, de como estudar, como começar os estudos de latim, certo? E, é claro, só mais um aviso, então, antes da gente começar, não esqueçam que os avisos todos e o material para a próxima aula está no nosso Telegram da Escola Clássica, certo? Lá nós temos um canal de acesso direto com todos vocês. Beleza? Então, todos apostos? Vamos lá. Eu vou falar agora da minha experiência de estudo da língua latina. Vou começar por esse assunto, tá? Que pode parecer simples, né? Um professor, né? De repente é um aluno e aí começa a estudar ali por algum livro, faz exercícios e tal, e tá feito, né? Aprendeu os exercícios, leu tantas e tantas gramáticas, pronto, é isso que basta aí para que nós saibamos latim. E não é bem assim. Não é bem assim, porque eu diria que na verdade as pessoas têm vários caminhos, tá? Então essa seria, assim que eu introduziria este assunto sobre a minha experiência de estudos, eu diria que as pessoas têm vários caminhos, algumas coisas nesses caminhos são essenciais, outras não são essenciais, outras não são assim tão importantes que aconteçam, mas normalmente acontecem, são acidentais, mas algumas coisas são essenciais no caminho de alguém que vai ler os clássicos, que vai aproveitar esse estudo, que vai estudar até o fim da vida, né, ou que vai se dedicar realmente ao estudo da língua latina, certo? Então eu diria o seguinte, que primeiro vamos começar pela história, né? Então eu comecei a estudar latim há mais ou menos 7 anos e comecei aprendendo por conteúdos gramaticais, né? Eu comecei apenas ali tomando algumas anotações gramaticais e aprendendo alguma frase e outra, certo? Quando eu simplesmente eu usei uma gramática, né? Comprei uma gramática, comecei a lê-la ali, as explicações em latim, as explicações em português, nunca tinha passado por algum contato realmente com textos latinos ou coisa parecida, textos simples ou algo do tipo, né? Não tinha feito nada desse tipo e até então estava tentando compreender alguns rudimentos da língua latina, compreender mais ou menos como funcionavam os primeiros mecanismos ali da língua latina e tinha alguma noção muito menor do que eu tenho hoje sobre literatura, né? Sobre literatura latina, coisa parecida, certo? Então, na medida em que eu avançava, então encontrei professores próximos de mim, com quem eu pude estudar junto, né? Pude começar outros estudos em conjunto, certo? Procurei aqui, no caso, vim aqui para o Instituto Hugo de São Vítor já há muito tempo e já há bastante tempo, né? Então não é tanto assim, mas vim aqui para o Instituto e as pessoas estavam o quê? Estudando latim em conjunto, estavam lá, alguns que não haviam completado necessariamente o método, estavam ajudando os colegas mais novos, como é o sistema que nós fazemos até hoje no curso de verão, né? No curso de verão da Escola Clássica nós deixamos ali que os alunos que já estão mais avançados, que estão melhores, ajudem os alunos que ainda estão fazendo seus primeiros exercícios e tudo mais, certo? Então isso aqui é algo realmente muito importante. Esse início
nesse início, ter contato com alguém que está estudando, que estuda latim, ter contato com alguém que possa lhes responder, que possa lhes tirar as dúvidas da língua latina. Isso é realmente essencial, certo? Isso é realmente importante no início de tudo. E principalmente alguém que possa corrigir detalhes, como por exemplo detalhes de pronúncia, né? Então nós não estamos fazendo algo sozinho, né? Nós não estamos fazendo algo apenas fechado no nosso interior, a quatro paredes e coisa parecida, né? Nós estamos fazendo aí uma atividade, nós estamos estudando uma língua que ela se dá por seus sons também, né? Então a língua não é apenas um algoritmo, a ser ali completado, ou a ser desvendado ou coisa parecida, certo? Uma língua não é apenas aí um sistema que nós ali compreendemos mais ou menos como funcionam as suas partes e depois aquilo tudo se junta, né? Se junta como muitos têm a ideia da língua latina. Então não é uma coisa que depois se junta e forma as outras possibilidades ao natural, porque agora nós sabemos como as coisas se unem. Não é bem assim, certo? Então quando comecei a estudar aí no início de tudo, quando comecei a fazer esse estudo da língua latina, foi realmente muito importante o contato com pessoas que já liam em latim e que poderiam me mostrar principalmente o que é simples e o que não é simples. Olha só, isso aqui é realmente muito importante, né? Alguém que possa nos mostrar o que é simples, o que nós entendemos com certa facilidade, o que deve ser entendido com facilidade, sem mistérios, e o que deve ser compreendido com alguma maior complexidade, ou que deve ganhar uma atenção especial e que nós não sabemos, certo? Então, mesmo uma pessoa que nunca tenha estudado gramática, por exemplo, e tenha contato individual com algum professor, ou que tenha informações suficientes para ter contato com o método de latim, ou com as primeiras lições de latim, acaba que essa pessoa necessita então ser de um certo modo guiada aqui no início. Isso é muito importante, certo? Então, quando nós começamos ali sozinhos, nós não temos alguém que nos atenda, nós não temos um controle, um cuidado, normalmente o pessoal demora muito mais para começar, certo? Então, se nós não temos alguém que nos corrija também, é muito mais difícil de começar. Ou se nós não sabemos nos corrigir, se nós não temos o bom hábito da autocorreção nesse início, e se nós não temos consciência do que estamos fazendo e da correção que estamos fazendo, também não temos como avançar com a melhor qualidade possível. Então a minha experiência, o meu início me conta exatamente isso, que eu tinha um desenvolvimento inicialmente sozinho, ali tentando fazer um estudo quase que desvendando algo da língua, como se fosse tudo realmente misterioso ou algo assim. E depois, quando conheci pessoas que estudavam, que já liam latim, né? Quando conheci colegas que já podiam me dar uma noção muito melhor daquelas coisas que eu estava estudando, aquilo foi muito mais simples e fui apresentado também ao método natural, certo? Então, como começar o estudo da língua latina? Toda essa história que eu contei, a história do início dos meus estudos, da minha experiência, tá? Essa minha experiência como aluno aqui. Depois disso, então, rapidamente, tendo sido apresentado ao método natural, conhecendo também, tendo o aporte gramatical, como eu sempre tive, como sempre estudei gramática, nunca tive dificuldades em gramática, isso eu sei que é uma vantagem hoje, tá? Eu acho que isso é realmente importante também, que nós tenhamos alguma uma inicial consciência gramatical da nossa própria língua portuguesa. Eu acho que isso realmente, não devemos ter preguiça nenhuma de fazer isso, tá? Não devemos ter preguiça nenhuma de ir lá e tirar as dúvidas gramaticais que nós temos, e até de fazer alguns exercícios de tradução desde o início dos nossos estudos. Isso não é problema. E vocês vão entender melhor daqui a pouco por que eu estou dando todos esses detalhes. Então, como iniciar a língua, tá? Iniciar por um bom método, essa é a primeira coisa. Iniciar aqui por um bom método de latim que apresente
bons textos, certo? Nós precisamos de bons textos, nós precisamos de não só dos textos do próprio método, mas outros textos auxiliares, tá? Outros textos auxiliares que sejam escritos com correção, em bom estilo, e para isso nós podemos aí citar uma série de textos iniciais, uma série de textos de vários níveis que podem ajudar os alunos no início dos seus estudos. Como é o exemplo, aqui eu leio sempre no nosso Telegram, tenho lido alguns textos, como por exemplo sobre o Filho de Cícero, ali eu faço leituras totalmente em latim, tá? Totalmente faladas em latim, que é justamente para os alunos iniciantes. E aí vocês podem me perguntar, mas qual é o proveito que eu posso tirar com leituras somente em latim para quem é iniciante? Bom, naturalmente que vocês não devem, né, que o aluno não vai compreender tudo inicialmente, não vai compreender ali todas as sentenças, mas de acordo com a sua própria leitura, com o início da sua leitura, com o costume até com o ouvido, inicialmente isso vai fazer diferença no futuro. É muito diferente alguém que ouviu alguma coisa falada em latim, alguma explicação, algo que pudesse até entender o que estava acontecendo, né? É muito diferente o início de uma pessoa que faça assim, de uma pessoa que inicie, né? De um aluno que inicie sozinho, ou de um autodidata que inicie ali sozinho, isolado, apenas tentando desvendar a língua latina. Esse é o primeiro recado importante aqui que eu tenho para dizer para vocês, que nós nem sempre devemos mas nós nem sempre devemos nos desafiar nesse sentido, né, de desvendar a língua como se ela fosse aqui um super, né, algo praticamente criptografado ou coisa assim, que nós estamos ali tentando desvendar o tempo todo, porque a língua latina não é bem assim. É uma língua e pode ser falada, pode ser ouvida, certo? Não que nós devamos sempre, mas pode ser falada e pode ser ouvida. Então, eu vou recomendar agora, tá? Vou recomendar agora o nosso, né, esse material aí do qual eu estou falando. Os colegas já estão aqui escrevendo, né? Já estão ali se adiantando, né, com o próximo passo da aula, e eu agradeço até aos que escreveram. Eu recomendo o início do estudo, porque é justamente o material, é justamente o método que nós usamos aqui na escola clássica, certo? Que é o Família Romana, o Língua Latina per se Illustrata, que é uma série de livros, didáticos, tá? Uma série de livros didáticos atualmente produzidos na Itália. Nós importamos da Itália, dos nossos amigos e colegas da Vivarium Novum, tá? Que está fazendo um trabalho há muitos anos e com quem nós temos aí uma parceria, né, de importação, enfim, de material e tudo mais. Nós temos aí uma parceria justamente por conta, né, do professor Matheus, que iniciou aqui conosco na Escola Clássica. Quem sabe pode ver os vídeos do professor Matheus ainda na Escola Clássica aí, no YouTube e tudo mais, tá? E sempre esteve aqui conosco nos auxiliando. Ele também nos trouxe essa alegria de poder ter esses livros, tá? De nos apresentar e termos esses livros todos enfim, do que seria da Vivarium Novum, né? Então, esses livros nós importamos aqui pela Escola Clássica e vocês podem ver no nosso catálogo também, vocês podem ver todos esses no nosso catálogo, mas principalmente o Família Romana. O Família Romana é um livro que é usado, né, que é feito pelo método natural. Como funciona o método natural? Funciona apenas com textos, certo? Nós temos ali os textos, nós não temos explicações na língua de ninguém, tá? Na língua de nenhuma língua moderna, no caso. Não temos ali explicações em português, não temos explicações em italiano, não temos explicações em espanhol. Não há outra língua a não ser latim, certo? E isso é a maior vantagem desse método. Bom, nós não devemos falar em português para ensinar latim, nós não devemos usar português em nenhum momento? Não! Quer dizer,
Não é isso que eu quero dizer, tá? Nós devemos sim fazer exercícios de tradução, nós temos exercícios de tradução, nós recomendamos exercícios de tradução, nós temos também aulas em português na escola clássica. Então, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que, para um material didático, tá, que, como é a proposta do método natural, então, para um material didático, ele é melhor quando contém apenas ali algo como uma matéria bruta, né? Uma matéria a ser trabalhada, uma matéria no sentido de matéria-prima, que eu digo. E que matéria-prima é essa? A linguagem, a fala, né? A nossa capacidade de leitura, ou a nossa leitura inicial. Como funciona esse início? A leitura do início do livro é apenas de sentenças óbvias, certo? Então, no início, é tudo realmente muito simples, certo? Então, nós temos ali um mapa, vocês já podem ver esse material, eu deixei o início do material, né? Isso é permitido, deixei o início desse material no Telegram, deixei ali algumas páginas do Família Romana e dos exercícios do Família Romana. Então, esse material inicial, ele tem frases extremamente simples de início, para que primeiro nós tenhamos essa ideia de que, para que primeiro nós reconheçamos que a língua latina não é tão distante assim sempre. Então, nem sempre a língua latina ela é tão distante e tão, como nós podemos dizer, tão fechada a ponto de ser aí, de ser desvendada o tempo todo, né? De nós termos aí de procurar o tempo todo as palavras nos dicionários e desvendar ali qual é o caso e nós nunca saberemos exatamente o que é na leitura, coisa assim. Bom, se isso fosse assim, então os oradores não teriam escrito para várias pessoas, não teriam lido suas, como nós dizemos, suas orações, né, seus sermões, por exemplo, não teriam lido e não teriam dito isso para várias pessoas em latim, na época em que a linguagem científica ou a linguagem das coisas importantes era apenas latim. Então, ninguém teria feito isso se não pudesse ser ouvido, tá? Se a língua latina não pudesse ser ouvida, pudesse ser entendida pela voz de alguém, certo? Então, aqui o método natural, ele por começar com essa simplicidade, ele nos permite ter alguma experiência, por mais simples que ela seja, de que a língua não está tão distante assim e de que também nós não temos total desconhecimento dessa língua. Justamente, né? Então, para o italiano, o italiano, por exemplo, os alunos italianos, as crianças, vão até mais ou menos ali o capítulo 3, pensando que é a mesma coisa, né? Pensando, não, isso aqui é igual à nossa língua, é praticamente a mesma coisa, né? Porque por causa dos plurais são parecidos, né? Por causa de algumas desinências. Então eles conseguem ver ali a própria língua espelhada. É claro que depois do capítulo 5 adiante já começa a ficar muito mais complicado, capítulo 6 já começa como nós dizemos assim, engrossar o caldo aí, certo? Mas a ideia é justamente essa, a ideia do método é avançar aos poucos, certo? É começar nos apresentando algo acessível, nos apresentando algo que nós possamos entender e que nós possamos captar as mudanças. Então, é claro que o professor vai fazer diferentes esforços para tentar compreender, né, para tentar explicar aí os textos, e dos textos deve extrair as principais lições. Nem todas as lições que estão na margem do livro, nem todas as lições que estão ali listadas no próprio livro são suficientes. Ainda há mais lições a serem tiradas de cada capítulo, ainda há mais lições a serem tiradas do capítulo 1 e do 2, que nós não notamos e que não estão escritos na margem. Olha só, isso é muito interessante para todos que conhecem o método, né? Ele tem ali o texto, nós temos um texto no método, um texto inicial muito simples, e ao lado temos várias anotações sobre o que é mais importante em cada uma das frases ali do livro, né, em cada uma das lições que vão acontecendo durante o livro. E nem todos eles preenchem todo o conteúdo, todos os problemas que acontecem ali e todas as possibilidades que temos ali com a língua. Então, essa é a minha dica inicial. Como iniciar?
iniciar fazendo de tudo um pouco, tomando um pouco de toda essa experiência da língua latina, né? Então, que experiência é essa? A experiência de ouvir um pouco da língua, de ler um pouco dessa língua e conseguir pronunciá-la. Então, nós precisamos pronunciar bem também. É assim que nós começamos. A partir de amanhã, nós vamos pronunciar, né? Eu vou pedir a todos vocês que repitam frases em latim, que repitam exatamente como eu estou dizendo, e vou pedir esse esforço o tempo todo, né? E não só o esforço de repetir, mas de imaginar. Nós precisamos não só dizer essa sentença simples, não só dizer com a boca mesmo, e não apenas pensar ou ali ler ali mais ou menos e conferir o que o professor está dizendo, não é assim, tá? Mas nós podemos ao mesmo tempo dizer e imaginar ainda o que nós estamos dizendo. Nós podemos imaginar mesmo as sentenças mais simples da língua latina, certo? Nós podemos aí imaginar tudo isso de um modo muito bom já desde o início. Então, para o pessoal que ainda, né, que vai conferir esse material, está no Telegram, para quem quiser ver as primeiras páginas aí do nosso material do Língua Latina, tá? Do nosso Família Romana. Vamos ver aqui algumas perguntas que vocês estão deixando, certo? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, além desse livro, Família Romana, qual outro livro dicionário recomenda? Eu, na verdade, recomendo que não se use dicionário inicialmente. Não usemos dicionário e nem tradução alguma aqui no início desse estudo, certo? É incabível que um aluno sério aí dos primeiros, que esteja cursando aí, que esteja usando esse método natural, tente inicialmente usar dicionário. O que acontece? Muitas vezes nós não entendemos realmente, não conseguimos traduzir algumas palavras, não há modo nenhum de fazer isso, né? Nós não entendemos o que significa, não conseguimos buscar, está muito difícil. Isso pode acontecer lá pelo capítulo 15, talvez, lá pelo capítulo 12, ali tem algumas coisas mais complicadas, mas, de modo geral, não usem dicionário, tá? Mas quem quiser uma recomendação de dicionário, tá? Eu deixarei aqui ao longo do desafio um dicionário online, que é muito bom, tá? Dá ali as palavras em grego e latim, mas, sobretudo, evitem o uso principalmente o que cabe ao vocabulário do Família Romana, tá? Desse nosso livro didático inicial, evitem o uso de dicionário a qualquer custo. Então, tentem compreender as palavras e não adivinhar. Não é uma questão aqui de adivinhar o que significa, mas de compreender seriamente o que as frases e o contexto, né, de cada texto do capítulo ali está dizendo. Nós podemos compreendê-las com facilidade. Vocês verão ao longo do desafio como funciona isso, certo? Eu tentarei dar a experiência aqui desse estudo, né, do estudo sem dicionário e do estudo desse método, que vocês depois poderão continuar sozinhos aí ou poderão continuar conosco depois do desafio do latim, certo? Então, sim, precisa adquirir os 2 livros, né, o Família Romana e os exercícios. Não importa, né, não nos importa onde vocês vão adquirir esses livros, tá? Nós também temos esses livros, nós os entregamos e, enfim, temos aí todas as condições especiais para os alunos da Escola Clássica. Para quem é aluno, ganha desconto na nossa livraria, ganha ajuda aqui para aquisição dos materiais e tudo, tá? Mas é importante que tenham o livro. Mas eu tenho só algumas páginas. Olha, inicialmente, enquanto o livro não chegou, enquanto tu não conseguiste comprar aí, juntar dinheiro para comprar os livros, então usa o material que tiveres, tá? Usa aí o material, o livro que tiveres, seja lá como for, ou as páginas que tu tiveres do livro, ou se precisar de alguma página, de páginas específicas, nós também podemos fornecer ao longo do curso. Isso não é problema algum, certo? Iniciar o curso sem livro também não é problema, é isso que eu quero dizer, mas adquiram o livro, assim vocês terão mais segurança, poderão usar todo o léxico final do livro, poderão utilizar ali as explicações, ou melhor, os índices que estão
no final do livro, que são ótimos. As tabelas que estão lá, para quem gosta de tabela, aí tem tabela de tudo que é tipo lá no final do livro, nos nossos índices, ali também tem. E para saber a declinação? Para saber a declinação, normalmente o livro mesmo, o próprio Família Romana, informa as declinações, informa aqui as flexões das palavras que nós estamos usando. E quando ela não informa ao lado, na margem, é porque já informou em algum ponto do capítulo, né? Então, nós sempre temos as pistas, nós sempre temos um modo de encontrar aí tanto o gênero da palavra, quanto a declinação, quanto todas as variações, todas as flexões delas no próprio material didático. Nós não precisamos aí de grandes, né, de outras informações extra além do livro, por incrível que pareça. Então, é por isso que eu sempre falo aos alunos que estão começando que quando começarem, se optarem por fazer pelo método natural, que conheçam o livro, que conheçam o método e as explicações de cabo a rabo, né? Que conheçam ali desde a primeira palavra, né? E das palavras que estão, das imagens também que estão no livro, das palavras que estão nas imagens, da margem de cada página, até a última página do livro, que tenham lido até o léxico final. Isso aí não tem problema, tá? É isso que deve ser feito, na verdade. Muitos, por não fazerem isso, acham que é necessário realmente e entrariam nessa discussão aqui, talvez até tivessem vontade de discordar, assim, não, eu acho que eu uso o dicionário o tempo todo aqui no livro e acho que não informa, não, informa sim, né? Eu posso provar aqui, né? Então nós podemos provar isso enquanto nós estudamos o método e é assim que todas as nossas aulas são, elas utilizam do próprio vocabulário do livro, né? Levam daquilo que já foi aprendido nos capítulos anteriores para aprender o que é ensinado no capítulo atual. Até mesmo as nuances podem ser ditas assim, certo? Vamos ver aqui mais alguma pergunta que nós tenhamos. Então, professor, poderia dar uma dica de como estudar pronomes? Senti dificuldades nesse conteúdo. Devo buscar tabelas e tentar decorar ou seguir com o texto do livro? Beleza, nós falaremos disso mais tarde, tá? Não vamos falar disso agora, certo? Bom, além disso, né, então mais um detalhe sobre o método natural. Nós, como eu falei no pré-desafio, como eu deixei bem grado, bem certinho aqui no pré-desafio, falei com bastante cuidado nas duas aulas que foram na quinta e na sexta, estão gravadas, vocês podem encontrar também pelo nosso Telegram, tá? Vocês podem encontrar os links dessas aulas, estão no YouTube, certo? O que eu disse sobre as gramáticas, né? Então, quando nós vemos ali no Família Romana, nós temos uma gramática que está no final de cada capítulo. Aquela gramática que está no final de cada capítulo, ela traz todo o conteúdo gramatical, mas ela por si mesma não é o conteúdo articulado, não é o conteúdo dito da forma completa, certo? Então, muita atenção aqui. Essa gramática pode ser, muitos vão dizer, nossa, como é insuficiente, como é pequeno, coisa assim, certo? É porque ali não está dito tudo, porque o professor, né, ali está mais adaptado, ou melhor, está mais feito de tal modo que é melhor que o professor atualize aquelas informações, certo? O professor e juntamente com os exercícios do livro, aqueles detalhes ali se atualizem. Então é muito importante ao longo então aqui eu já ressalto a necessidade e a dependência, durante todo o estudo do método natural, a dependência dos exercícios. Nós faremos exercícios juntos aqui. Amanhã, a partir de amanhã já nós teremos o material, né, o conteúdo e os exercícios, justamente porque não vale a pena estudar sem os exercícios e sem algo que nos force a executar, né, a fazer todos esses exercícios, cujas respostas também são todas fáceis de encontrar no próprio manual ou estão no próprio livro sempre, né? Nós sempre temos a melhor pista, nós sempre temos a resposta dos exercícios no próprio método.
Para alguns pode ser mais difícil inicialmente, mas nada que, né, o estudo, né, com professores, nada que um estudo organizado não funcione, certo? Vamos lá, mais uma pergunta. No caso, a escola clássica aprofunda o que foi dito em algum capítulo de Família Romana? Sim, todas as aulas, a leitura de um capítulo desses dura mais ou menos de 9, ou melhor, de uma parte de capítulo deve durar mais ou menos uns 9 minutos, entre 9 e 12 minutos, mas as nossas aulas vão durar no mínimo 15 minutos, vão durar no mínimo 20 minutos em alguns casos, né? Aulas das partes de cada parte das 3 partes de cada capítulo, né? Então nós temos ali os capítulos divididos em três partes, e cada parte nós vamos estender a mais ou menos o dobro, né? O dobro de tempo da leitura da própria parte, certo? Porque ali precisa de muito detalhamento, precisa de toda a articulação de todas essas lições que são aprendidas, tá? E nós fazemos isso com exemplos, com objetos, né? Nós temos vários objetos em mãos. Nós temos ainda ali, nós temos as nossas legendas no curso da Escola Clássica para ajudar, tá? As legendas não são, não devem ser o local da atenção, da maior atenção dos alunos, senão o ouvido, tá? Senão as palavras do professor, para que depois o aluno acompanhe no próprio livro e faça os exercícios, certo? Mas as legendas estão ali justamente para que nós captemos aquilo que não pode ser entendido com grande facilidade, às vezes de ouvido, mas inicialmente o pessoal tem essa ajuda, né? As legendas seguem até o fim do curso, mas muitos já não usam mais as legendas desse modo, né? Do mesmo modo como utilizam no início, porque depois o correto mesmo é que nós acompanhemos a leitura do livro com a leitura em latim de cada professor. E essa leitura não sai da língua latina, ela é sempre feita em latim. Essa leitura é sempre feita, não é feita em português. Nós temos apenas aulas em português para resolver dúvidas, né? Então, depois que o aluno fez os exercícios, depois que fez a leitura do método, aí sim nós temos a resolução das dúvidas, que eu mesmo dou essas aulas de resolução de dúvidas em português para que tudo se torne mais simples. Aqui no nosso desafio, como eu darei muitas instruções ao longo das nossas leituras, eu vou usar a língua portuguesa várias vezes. Não há problema nenhum inicialmente, tá? Mas quando vocês resolverem retomar a leitura do capítulo, né, treinar a pronúncia de vocês, então vocês pegarão esse material que nós deixaremos aqui, que nós já deixamos no Telegram, vocês pegarão esse material e lerão do início ao fim, retomando aquilo que foi dito em aula, para depois perguntar as dúvidas na próxima aula, eu responderei ao vivo, certo? Agora, quanto ao concurso, finalmente, tá? Finalmente vou dizer aqui qual vai ser o concurso do desafio do latim. O concurso do desafio do latim, primeiro de tudo, terá o prêmio, que será o livro Ars Amatoria de Ovídio, né? Um autor clássico, que também é autor das Metamorfoses, como vocês devem já conhecer, tá? Quando vai contando, né, os principais fatos mitológicos do início do mundo, né, do início da criação do mundo pelos deuses até o tempo dele mesmo, né? Então, nós temos ali nas Metamorfoses justamente as metamorfoses que vão acontecendo para que o mundo se dê como ele é, certo? Então, ou metamorfoses que acontecem com os próprios personagens, né? Ou o modo como os personagens principais se metamorfoseiam, né? Mas o que eu quero chegar aqui é que o Ars Amatoria é uma obra de uma escrita belíssima, tá? Tem aí ela é recomendada inclusive pelo Otto Maria Carpo, está lá na lista das obras clássicas da literatura ocidental. Então vocês terão a oportunidade de ler esta obra em latim em algum dia, se continuarem os estudos. Eu espero que continuem os estudos aqui. E ali tem anotações para o uso dos alunos nesse livro, que é um livro do próprio método da Vivario Novo, do método do Língua Latina, tá? A edição é da Vivario Novo, é isso que eu quis dizer. E
vocês receberão esse livro em casa, caso façam aí, caso concorram a esse prêmio, certo? E também uma aula particular para tirar todas as dúvidas do desafio, todas as dúvidas de estudos de vocês. Vocês ganharão uma aula particular ao vivo, online, aqui conosco, comigo, da Escola Clássica, certo? Para tirar todas as dúvidas de estudo, dúvidas sobre latim, literatura, o que vocês precisarem, será aí uma live especial, né, de uma conversa aqui, de uma resolução de dúvidas, uma aula mesmo para esse que for sorteado. E o concurso consiste em escrever, vocês vão escrever nas nossas postagens, é isso? Escrever nas nossas postagens a respeito do desafio. Vão escrever o melhor comentário, né? Vocês vão tentar escrever o melhor comentário a respeito das lições aprendidas no desafio do latim, certo? Então o concurso está lançado hoje, vocês já podem escrever os comentários a respeito da lição de hoje, por exemplo, das lições de hoje, e tem que ser sob alguns critérios, né? Então precisa ser selecionada uma boa lição, uma das lições mais importantes da aula do desafio. Então vocês podem fazer isso em qualquer uma das aulas do desafio até a penúltima aula, certo? Ele tem que ser um comentário de relevância, tem que ser sobre uma lição relevante, tem que ser bem escrito, sucinto, tem que ser escrito de forma sucinta, não pode ser algo muito longo, tem que ser um comentário breve e ele tem que elucidar alguma questão, tem que ser uma anotação de aula muito bem feita e bem escrita e didática, certo? Então o melhor comentário sobre as nossas lições, sobre algumas das lições aprendidas aqui, será selecionado no último dia. Vamos ver aqui o que o pessoal está dizendo. Isso, e o comentário será feito na postagem aqui, na postagem aqui da Escola Clássica, certo? Vocês vão terá uma postagem feita sobre a nossa aula aqui, né? Sobre o desafio do latim, sobre a aula 1 do desafio, e vocês já podem colocar, vai ser é um card específico do concurso. Tá, vai ser no card específico do concurso, certo? Então vai ter lá o concurso e vocês vão deixar o comentário de vocês lá no card, né? Na postagem do concurso. Então vai ter ali concurso, o que é, o melhor comentário, né? Vai ganhar lá o Ars Amatória do Ovídio, mais a aula particular e tudo, e aí vai ter ali embaixo, deixe o seu comentário e vocês podem ali comentar a melhor lição, tá? Vocês podem fazer mais de uma tentativa aí, quem quiser, vocês podem ali comentar a melhor lição que foi aprendida, a lição mais relevante que foi aprendida e deixar ali esse comentário bem escrito em poucas linhas, tá? Eu diria aí 5 linhas mais ou menos, estará lá melhor explicado ainda no nosso card que nós vamos deixar aí no nosso perfil do Instagram. Vamos ver aqui. Vamos ver o que o pessoal está dizendo aqui. Uma análise do grados, tá? O grados primos, né? Nós não vamos comentar isso hoje, nós podemos fazer uma live especial, tá? Para falar aí dos problemas e das vantagens aí do grados primos como método inicial, certo? Neste caso, poderemos comentar a qualquer momento durante o desafio. Sim, vocês podem comentar, né? Vocês podem fazer os comentários, mas tem que ser no card, tá? Tem que ser lá na postagem sobre o concurso. Então vai aparecer lá uma postagem sobre o concurso do desafio do latim, né? Mostrando lá qual vai ser o prêmio, o Ars Amatória e tudo mais, e a aula particular, e aí vai ter lá, deixa o seu comentário. E aí vocês podem deixar o comentário sobre a melhor lição. Bom, nós vamos ficando por aqui e vocês podem deixar aí mais ainda alguma última pergunta. Amanhã nós vamos começar a aula falando diretamente do método, né? Ou melhor, já lendo o nosso método, lendo com o nosso material do Língua Latina, já e fazendo os primeiros exercícios.
Eu espero que tenha sido de bom proveito e aguardo todos vocês amanhã, tá? Aguardo todos vocês para nossa continuação do desafio de latim, do desafio do latim. Muito agradecidos, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado.